Senador Tasso Gereissati, com muita honra, lhe concedo a palavra. Senador Randolph, presidente desta sessão, presidindo esta sessão. Senador Renan, relator desta comissão, senhoras senadoras, senhores senadores. Eu gostaria de fazer também aqui um pequeno retrospecto para ressaltar a importância dessa CPI. Mas evidente que eu não posso iniciar esse pequeno retrospecto sem ser repetitivo aqui, sem fazer a nossa reverência ao trabalho efetuado pelo presidente desta casa, senador Omar Aziz, pelo relator, senador Renan Calheiros, e pelo vice-presidente, senador Randolph Rodrigues. Sem dúvida nenhuma, essa CPI, esse momento que nós estamos vivendo, devemos muito a vocês três, pela enorme dedicação, quando se colocaram praticamente todo o seu tempo dedicado a investigar, a trazer a verdade e fazer com que essa CPI realmente tivesse consequências. O nosso querido Randolph, que deu o roteiro desde o início até o último momento dessa CPI, sendo um estudioso, dedicado e tomando todas as iniciativas necessárias para que em nenhum momento diante do tempo, diante das cobranças, essa CPI viesse cair no marasmo. Senador Renan, pelo trabalho também, pela dedicação e também pelo relatório e pela sua grande capacidade de, diante de argumentos, ouvir, ceder, compreender e não com a enorme autoridade que tinha, ser simplesmente o dono da palavra final, o que fez com que a democracia prevalecesse e os bons termos prevalecessem nesta CPI. E ao nosso presidente Omar, pela liderança, principalmente aqui dentro da nossa comissão, no plenário, com sua grande energia, seu espírito público, controlando uma comissão tão difícil, em momentos tão difíceis, com depoentes importantes e depoentes difíceis de serem controlados e fazendo com que toda a sua força e sua pressão fosse para que a verdade viesse à tona. Randolph foi o primeiro signatário dessa CPI, mas não posso também, Randolph, nós não podemos deixar de lembrar que entre as assinaturas acolhidas e a instalação da CPI houve um enorme momento de angústia porque o governo continuava de uma maneira cada vez mais progressiva e mais intensa, se negando a entender a gravidade da pandemia, do vírus, e fazendo com que o número de óbitos, de casos, viesse crescendo de uma maneira progressiva. E não fosse a iniciativa também dos senadores Alessandro e Cajuru, que foram ao Supremo Tribunal Federal, talvez essa CPI nunca tivesse acontecido. Portanto, é importante lembrar o papel deles dois. Havia, no início que essa pandemia começou, no mundo inteiro e aqui no Brasil, enorme insegurança. E essa insegurança, nos primeiros momentos que não se tinha vacina, não se tinha conhecimento do tratamento, há uma primeira conclusão mundial. Só havia uma arma naquele momento contra o crescimento
e o espalhamento da pandemia. Uma era o distanciamento social, era a única arma que tinha. E a segunda, que posteriormente ficou comprovada, era a máscara. No entanto, o governo brasileiro, de uma maneira estranha, de uma maneira agressiva, recusou-se a aceitar o distanciamento social, recusou-se a aceitar a ideia de uso de máscara da população, fazendo com que a gravidade da pandemia fosse se aprofundando a cada dia que passava. Houve momentos, não é, Renan, que nós não entendíamos por que o governo insistia em negar aquilo que o mundo todo já estava fazendo. Distanciamento, uso de máscaras, já que não tinha, se discutia alguns tratamentos, mas não se conhecia e não tinha vacina. Até nós chegarmos à conclusão que aquilo vinha de um grupo de pessoas, e chegarmos à conclusão aqui, que nós apelidamos aqui de governo paralelo, de conselho paralelo, que isso vinha de uma teoria defendida por esse grupo, que era melhor que os brasileiros se infectassem rapidamente, o mais rápido possível, o maior número possível, para que a economia pudesse voltar a funcionar normalmente e o governo não tivesse nenhum prejuízo do ponto de vista eleitoral pela queda da economia. Esse pensamento, essa teoria foi cada vez mais ficando claro para todos nós, principalmente aqui nessa CPI, em que nós começamos a perceber o tamanho da gravidade, da monstruosidade dessas ideias que vinham do núcleo mais duro do governo. Em seguida, nós tivemos a questão da vacina. Começou o mundo inteiro fazendo pesquisas e a grande solução, a mágica que todos esperávamos aconteceu. Descobriu-se, criou-se 3, 4, várias vacinas no mundo, inclusive aqui no Brasil, que poderiam nos ajudar a conter o avanço da pandemia e das mortes. No entanto, mais uma vez, de uma maneira estranha, até macabra às vezes, o governo se nega a reconhecer a vacina como a saída para que nós pudéssemos evitar a catástrofe que estava acontecendo. Milhares de mortos por dia aconteciam nesse país e o governo negava, além de já ter negado o distanciamento social, a máscara, agora negava a vacina. O caso Pfizer, acho que é o caso mais exemplar, quando a Pfizer insistentemente, de uma maneira quase que obstinada, tenta vender a vacina ao Brasil e o governo se nega sequer a responder às colocações feitas pela Pfizer, ao mesmo tempo que tentava também desmoralizar e descredibilizar a vacina do Butantan, a chamada Coronavac. Veio essa CPI e aí nós conseguimos um grande tento. O grande tento foi aquele governo que vinha numa marcha criminosa e galopante. As instituições brasileiras, através dessa CPI, criou um contraponto poderoso a esses males que o governo vinha impondo ao Brasil. O governo não estava mais sozinho, fazendo o que queria, fazendo todos os males, todos os negacionismos, estimulando até aglomerações. Apareceu a CPI. E essa CPI, eu posso dizer hoje com toda tranquilidade, que já foi dito aqui, com certeza todos nós nos orgulhamos de pertencer a essa CPI. Essa CPI segurou, controlou
aquilo que o governo vinha fazendo sem nenhum tipo de escrúpulos e sem nenhum tipo de contraponto. Nós fomos o contraponto. E deste contraponto poderoso é que nós conseguimos fazer com que, mesmo contra a vontade do governo, mesmo contra as ideias do governo, hoje nós tenhamos uma vacinação que é referência no mundo inteiro. E hoje quase 50%, se não me engano, mais de 50% dos brasileiros, 52% dos brasileiros estão totalmente imunizados. E se alguém estranhar que eu estou dizendo que é contra os princípios do governo, não precisava eu me explicar nem argumentar. Há 2, 3 dias atrás, o presidente veio à televisão e falou novamente que não acreditava na vacina, inclusive espalhando uma criminosa notícia falsa. Fora isso, há 3 dias atrás, quando da votação da Conitec, que é uma instituição essencial para que o brasileiro, principalmente o brasileiro do SUS, tenha um tratamento adequado, negou fazer a última votação, se negou a última votação para o protocolo do tratamento no SUS. E aqui, senador Renan, senador Randolfo, senador Rogério, eu gostaria de colocar um ponto que me parece também muito grave: a ausência da Anvisa. Numa votação como essa, a Anvisa que poderia desempatar, não estar presente nesta votação, me parece um ponto muito grave, porque ou foi deliberado, no sentido de ter uma votação com ganhos, com interesses políticos sórdidos, ou foi de uma negligência absolutamente imperdoável. E o que nos abre, apesar de todos esses sucessos, de todas essas vantagens, de todos esses ganhos que a CPI desvendou e conseguiu, nos abre um alerta de que a coisa continua, que o problema continua. Não mais com a intensidade que vinha, porque a CPI foi um contraponto vigoroso, forte, mas continua quando o presidente, através da televisão, dos meios sociais, faz uma declaração como fez, e quando a Anvisa não participa de uma reunião da Conitec, que mostra que continua agindo ainda em relação à Covid de maneira, além de equivocada, às vezes até criminosa. Então, eu queria dar esse depoimento aqui, mais uma vez elogiando a todos, elogiando também a iniciativa do presidente Omar, que fez também, muda a história das CPIs, das comissões desse Senado, com a presença obrigatória das mulheres, que tiveram um papel importantíssimo aqui, às vezes em embates duríssimos, sendo as mais valentes aqui dentro, com certeza, e fazendo com que de hoje por diante o papel das mulheres e a presença das mulheres seja não só uma coisa opcional, mas obrigatória, mudando um pouco o curso da história das CPIs e das comissões no Senado Federal. Então, aqui meus parabéns a Elisiane, a Soraya, a Leila, que está ali, a Zenaide, a Simone, a Kátia, enfim, a todas as senadoras que nos deram uma contribuição fundamental. Soraya, eu já falei da Soraya, estava ali, já falei da Soraya, enfim, todos que deram essa contribuição fundamental. Essa a minha palavra, mais uma vez, agradecendo a dedicação de todos vocês. Muito obrigado. Muito bem, Tássio. Nós que temos que agradecer, senador Tássio. Vossa Excelência já era, como nosso decano, fonte de inspiração para todos nós. E me permita dizer o quanto aprendi, o quanto amadureci nesses dias com vossa convivência e sob vossa liderança.